pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AlterCast, edição especial com Team Rio Búzios. Hoje estamos aqui com dois convidados muito especiais para bater um papo muito bacana. Vou pedir para que eles se apresentem para vocês, por favor, Daniele. Olá, é um prazer estar aqui, Sou Daniele Polido, sou contadora, educadora financeira, professora, entusiasta da educação. Eu acredito verdadeiramente que a educação transforma vidas, E sou coordenadora da Comissão de Educação Financeira do CRC Voluntário, tá aqui, E coordenadora da comissão que trata sobre a adoção das novas diretrizes curriculares nacionais, sobre essas que a gente vai conversar agora. E está sendo maravilhoso conduzir esse trabalho junto com o Conselho Regional de Contabilidade e com a Academia de Contabilidade, a SERJ, da qual também sou membro. Francisco, mais conhecido como Araújo, por favor, se apresente. Primeiro, boa tarde a todos. Eu sou Araújo, eu sou vice-presidente de Políticas Institucionais do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui nesse projeto, com a Dani. É um projeto muito importante, de uma envergadura gigantesca, porque trata das diretrizes do curso de Ciências Contábeis no Brasil. Isso, além de se tratar de um projeto importante, isso vai redimensionar a formação do futuro contador, que é muito importante para que a gente atenda essa expectativa de mercado de trabalho, academia. E o CRC vem patrocinando esse projeto, inclusive com a participação do Conselho Federal de Contabilidade. Então, é um projeto muito importante que a gente está trabalhando em conjunto, Dani, com os coordenadores, com as universidades, instituições de ensino superior, de um modo geral, aqui no Rio de Janeiro, porque nós entendemos que é um projeto que, de fato, essa conexão do Conselho e da academia e do mercado de trabalho, ela tem uma liga muito importante, porque a gente vai procurar atender o perfil desse novo profissional da contabilidade. Sensacional. Então, a Dani já deu um spoiler aqui pra gente do que vamos conversar. E queria que vocês explicassem um pouquinho pra gente, o que são essas DCNs, essas diretrizes curriculares nacionais, para que quem não sabe o que é ainda, possa ficar mais integrado ao assunto. Isso aí vai ser importante, vai impactar muito positivamente aí o mercado de trabalho. Então, se você é professor, coordenador de curso e também vai receber profissionais, com formação na área de ciências contábeis, esse podcast é para você, As DCNs são Diretrizes Curriculares Nacionais. Então, o que são isso? São normas que o MEC, que é o Ministério da Educação, emite de forma a normatizar, regular os cursos superiores. Então, a gente tem as novas DCNs para os cursos de ciências contábeis. Então, o MEC emitiu essa norma em 2024 e deu um prazo para que instituições de ensino superiores adotassem essa norma, que vai findar o prazo em maio de 2026, quer dizer... Já está aqui, na portinha. Então, quer dizer, vai causar uma revolução, porque o que tem de diferente nessa norma? A gente tinha, até então, cursos superiores muito voltados para o conteúdo. Então, conteúdo muito técnico. E essa nova norma, ela veio mostrar que o conteúdo exclusivamente técnico não está atendendo. O mercado de trabalho está chorando, Está precisando de profissionais com outro perfil. E ela vem trazer essa novidade, um perfil comportamental, com outras habilidades, atitudes que o profissional, além da técnica, vai ter que demonstrar, para concluir seu curso, para pegar o seu diploma e poder trabalhar no mercado de trabalho. Então, acho que vai ser muito relevante, que todas as instituições de ensino realmente abracem essa causa e consigam implementar essas novas normas de forma genuína, Porque a gente sabe das dificuldades, Vai abordar inovações tecnológicas, A gente já até comentou um pouquinho antes aqui, o uso de IA. Então, é bem desafiador, no universo econômico que a gente tem, principalmente nas universidades privadas. A gente tem as universidades públicas também com as suas questões para tratar, mas eu acho que vai ser difícil no início, mas vai devagarzinho. Eu acho que vai revolucionar aí o nosso ensino, vai tornar um curso mais robusto aí para atender o mercado. Então vai ficar mais voltado para a prática, para realmente a necessidade do mercado,
Isso. Inclusive, nessas novas normas, elas indicam que a gente tem que compreender o mercado, né, Araújo? A regionalização. Então, não é um curso de prateleira que vai servir para todo mundo. Para o Rio de Janeiro, capital, tem uma necessidade. O Rio de Janeiro, no interior, tem uma outra necessidade profissional. Então, ele vai deixar essa flexibilização livre para as universidades fazerem isso? Isso, vai. E agora, levantando esse ponto, realmente uma dúvida, assim, será que isso não pode ser um ponto, talvez, perigoso? Porque, assim, se eu me formo aqui no Rio e me mudo, não sei, para algum lugar do norte, será que isso não vai ter um impacto ali de eu não conseguir estar preparada para o mercado de trabalho dessa região, já que eu fiz uma faculdade específica mais em outro estado, que talvez a necessidade do mercado seja outro? Então, vai ter um arcabouço teórico básico que vai atender ao que é necessário, ao padrão da contabilidade. Isso aí, assim, não tem esse risco. Agora, vão ter o que? Abordagens mais voltadas para as necessidades daquela região. Então, digamos, a minha região é mais voltada para o agronegócio. Então, os cases, os exercícios vão ter uma pegada mais voltada para o agro do que, de repente, para uma região industrial. Entendi. Não é a questão da matéria em si, a forma de aplicar. Forma, isso aí. Ah, legal. Fica mais personalizado, né? Eu acho que até a adaptação, a captação do conteúdo fica mais facilitada, né? E a atração do público, né? O aluno vai ficar mais motivado até a estudar, porque ele vai falar, vai ver a linguagem dele, do dia a dia, até que ele já atua, né, no mercado como estagiário, né, Araújo? O que você acha? Até porque o contador tem um papel importante na sociedade, né? Ele desempenha um papel da maior relevância. E o mercado de trabalho, o ambiente empresarial cada vez mais dinâmico, cada vez mais exigente, com a qualidade do profissional, a competência profissional do contador. Então, o Conselho Federal de Contabilidade, junto com o MEC, percebeu essa nova realidade para atender essa expectativa. Porque o contador ele vai ter um perfil padrão, que vai atender em todo o Brasil, mas cada região tem algumas particularidades, então as instituições podem olhar para essas particularidades, porque, a rigor, nós temos que atender o mercado de trabalho. Essa é a grande... é o foco central da universidade, do mercado de trabalho. E o conselho faz esse papel, né? O conselho, ele olha para o mercado de trabalho e olha para a academia. Então, essa aproximação academia com o mercado de trabalho, isso vai formar esse profissional para atender essa expectativa. Não há... A universidade, ela não tem autonomia de estabelecer a grade curricular. Não, essas diretrizes de, olha, nós temos um perfil aqui padrão básico que vai atender o perfil desse contador. Porém, né, essa dinâmica empresarial regional em determinadas localidades, então o contador ele precisa ter essa visão mais holística, uma visão global, né, do mercado de trabalho. Então isso tem sido muito importante. E o Conselho Federal de Contabilidade, os conselhos regionais, porque esse movimento ele é nacional. E o Conselho Federal coordena, e aqui no Rio de Janeiro nós temos a comissão, com a Dani aqui, a gente com a academia, fazendo esse papel de apoio, né, que a gente apoia as instituições na implementação dessas novas diretrizes. Então, o Conselho Regional de Contabilidade está à disposição. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião com os coordenadores, aqui mesmo nós estamos em Búzios, aqui no Rio de Janeiro, nesse Conte Rio. Fizemos uma reunião com os coordenadores, muitos participaram, então a gente procura disseminar essa nova cultura, né, do perfil profissional do contador aqui no Rio de Janeiro. Então, eu vejo esse contador como aquele profissional em que o mercado de trabalho está carente desse profissional, né? Então, nós temos essa preocupação junto com o MEC, né? Patrocinado pelo Conselho Federal de Contabilidade aqui no Rio de Janeiro, o nosso CRC aqui, trabalhando nesse assunto, nesse tema, né? E assim, o que essas DCNs ainda deixam de abordar em relação a essa melhora da formação, né, para os novos contadores? Tem algum ponto que vocês sentem que ainda falta um olhar, talvez por alguma limitação ainda, né, que não dê para abraçar tudo nesse primeiro momento? O que vocês acham? Eu vou comentar a minha visão. Assim. Nós vivemos num momento de transformações profundas, de novas perspectivas.
E eu vejo, por exemplo, você ignorar a tecnologia, a transformação digital, inteligência artificial, tecnologias que automatizam processos, tarefas, que até então cabia a execução manual. Então eu vejo que é um processo ainda em movimento, é uma ida sem volta. O uso da inteligência artificial na contabilidade, acho que isso, entendeu, é uma coisa que vai ocorrer. Não está textualmente declarado como é que isso vai acontecer na sala de aula, como é que as universidades, as novas metodologias de ensino vão incorporar essa realidade. E essa realidade é uma realidade que já começou. Sim. Que já começou. Então eu vejo isso como uma ferramenta e eu até aproveito o momento, aqueles que estão nos assistindo, que vão assistir esse vídeo posteriormente, esse podcast, que a tecnologia é uma aliada da contabilidade. Entendeu? Ela não vai tirar, entendeu, o contador. Eu até lendo alguns artigos sobre os assuntos, ele diz assim, a tecnologia não vai substituir o contador. A tecnologia vai ajudar o contador a ter um papel mais nobre, um papel mais analítico, um papel de assessoria, de consultoria, agilidade. Do operacional mesmo, operacional, né? Se tornar ali mais consultivo, mais completo. Consultivo. Né? E a tecnologia da informação, a inteligência artificial, ela vai nos ajudar muito nesse processo. Então eu vejo como um avanço que, independentemente da declaração formal, mas é algo que se impõe, porque nós estamos vivendo isso. E eu ainda diria mais ainda, não somente o aspecto tecnológico, mas também o aspecto comportamental do contador. Essa é uma visão que nós aqui do Conselho temos essa preocupação de também olhar. Porque o contador, ele também é um gestor, ele é um empresário, ele é um empreendedor. Então, esses atributos são importantes na carreira do contador. Então, eu vejo que esse é um desafio, né? E tirar o receio, o medo de nós contadores. Nós temos 54 mil contadores no estado do Rio de Janeiro. Então, esses 54 mil contadores terão as suas funções potencializadas com a utilização, com a adoção da inteligência artificial e da tecnologia de um modo geral. A gente fala em inteligência artificial, mas nós temos várias tecnologias, entendeu? RPA, a NLP, redes neurais. Então, isso tudo está se incorporando na função do contador e, claro, eu vejo como um avanço e uma valorização profissional do contador no mercado de trabalho. Sim. Tira aquela visão que o contador é literalmente ali só para contar números, registrar e tal, emitir nota fiscal, né? Pois é. Fala assim, contador. Aí o pessoal lá já pensa em nota fiscal. Gente, a gente é muito mais do que isso, né? Até o que eu falo assim, se os contadores, eles tivessem consciência do poder que tem nas mãos dele, os números todos da empresa passam por ali. Ele tem a possibilidade de fazer um leque de análises, de situações, de desenhar cenários. Por que ele não faz? Talvez porque hoje está muito assoberbado, né, com o operacional, que daí a tecnologia ela vem tirar isso dele. Mas talvez também por um pouco de falta de conhecimento de como ligar tudo isso, né? Isso, nessa nova DCN, né, no novo curso de Ciências Contábeis que há de surgir aí a partir de 2026, isso vai mudar, porque busca estimular uma postura diferente desse contador frente a esses desafios, né, da modernidade e da tecnologia. Então, o contador ele vai ter que adotar mais essa postura consultiva, analítica, desenvolver pensamento crítico, saber redigir relatórios, fazer análises. Então, assim, o que preocupa a gente, né, eu como professora e vendo o uso indevido da inteligência artificial, a galera não está escrevendo mais, né? E isso a gente tem que usar a inteligência artificial a nosso favor. Mas se a gente pegar, jogar lá, faz o texto para mim, copiar e colar, a gente está usando contra, que vai atrofiando aqui, ó. Exatamente. Quando você precisar e não tiver, não tem o que fazer. Você não consegue, vai saber fazer, porque você não adquiriu a habilidade. Você está totalmente dependente. Então, eu acho importante estimular esse aluno a realmente usar as IAs de forma correta, né, de forma a não prejudicar o seu poder cognitivo, né, e que ele consiga realmente fazer
melhores relatórios, usar a sua habilidade de escrita e de análise crítica para poder fazer uma contabilidade consultiva, né, poder sugerir opções na gestão dos negócios dos clientes, né? Eu acho que o contador ele tem plena condições de fazer isso. Isso é muito importante, né? Porque, como vocês estão falando, tá passando muito a percepção que nessas novas DCNs vão realmente formar contadores muito mais completos, mais prontos para o momento atual do mundo, né? Com isso, os contadores mais antigos, que são formados há mais tempo, precisam correr atrás, porque se eles também não buscarem ali se tornarem mais consultivos, sair da parte operacional, corre um risco dos novos captarem os clientes. Isso aí, né? com certeza. Temos Esse é um risco aí, né? Essa é uma questão bem interessante. Porque como é que eu vejo na minha avaliação? Nós estamos numa fase de transição. Nós temos profissionais novos chegando no mercado de trabalho e é importante a gente ter esses novos profissionais da contabilidade, assim como também é importante, né, a experiência desses contadores que vêm de um ambiente em que a tecnologia não era tão desenvolvida quanto ela é hoje. Então, nós temos um processo de migração, né, E esse processo de migração passa necessariamente por uma atualização que, aliás, cá entre nós, convenhamos, né? Nós, enquanto contadores, temos o dever de educação continuada. E quanto mais você parar no tempo, menos você vai acompanhar. E menor vai ser a qualidade do trabalho, do produto do seu trabalho, do seu cliente. Por quê? Porque você precisa se acostumar, né? E a gente até compreende um pouco, porque nós estávamos acostumados de um jeito. E hoje a gente está migrando para um ambiente digital. Então esse processo, ele é um processo que requer esse cuidado, essa transição, mas eu diria assim, pelas experiências que a gente tem vivenciado, conversado, né? Essa classe contábil que não vivenciou ou que está vivenciando pela primeira vez, que já tem uma experiência passada, mas precisa se atualizar, ela já percebeu que é importante acompanhar. Importante porque é uma ida sem volta. Sim. Né? É uma ida sem volta. Se não se atualizar, vai ficar para trás. E aí eu destaco o papel do Conselho de Contabilidade, que é fomentar a atualização profissional, é disponibilizar uma variedade de cursos, treinamentos, com enfoques múltiplos para esse novo perfil do contador. Então, o Conselho está ajudando muito nesse papel, né, de conscientização, né, em todas as... vamos colocar assim, em todos os momentos de transição, né, das empresas, que agora a gente não fala mais de escritório de contabilidade, né? Então, são empresas de contabilidade. E quando esse contador ele percebe a vantagem, a rapidez e a melhoria na qualidade do produto final que a contabilidade oferece, ele migra rapidamente. Entendeu? Então esse é um diferencial muito grande. E a gente tem trabalhado muito para a conscientização desses profissionais. Atualização, né? Você falou assim dos cursos, né? Quer dizer, o Conselho oferece cursos de forma gratuita para estudantes de contabilidade e profissionais de contabilidade. E outro ponto que é importante, esses eventos, Conte em Rio, né? Quanto conteúdo importante atual de mudança de mindset que a gente recebe aqui nas palestras. Então, a gente vê que tem um movimento sendo feito pelas entidades, né, de classe, entidades representativas, né, outros eventos também. Agora, vai ser necessário esse contador mais antigo ter tempo para ir, priorizar essa atualização. Então, acho que é importante também a mudança de mentalidade aí. Porque o que a gente percebe é que todo mundo muito assim, estou muito assoberbado, eu não tenho tempo. Então, a gente precisa ter tempo para se atualizar. É uma questão, assim, de sobreexistência, né? A gente precisa ter tempo para isso. Não vai ficar para trás, né? Vai ficar para trás. Exato. Né? Até sobre essa questão que você estava comentando, né? Dessa evolução tem muita parte que quem já é formado há mais tempo precisa ter
a mente mais aberta de se atualizar e se enquadrar no mundo atual. E os novos formandos precisam ter a humildade de entender que tem pessoas mais experientes, que já tem o mercado e tudo mais, para que não dê o choque ali. Geracional. Exatamente. E já entrando nessa questão geracional, que eu ia tocar nesse assunto logo em seguida, essa questão dessas novas DCNs... Tem uma visão geracional disso, que foi pensada para essas novas gerações, a forma de conteúdo? Porque, assim, talvez sendo mais teórico, talvez fosse uma necessidade mais de gerações anteriores. E agora, como essas novas gerações estão mais práticas, querem as coisas mais rápidas e tudo mais, isso foi pensado para essas novas gerações ou foi, assim, realmente só olhando a necessidade do mercado? Então, acho que é um conjunto de coisas, né? Porque se você olha para o mercado e percebe que a galerinha está entrando e desmotivada e não está querendo estudar pelo padrão, né, tradicional, a gente tem que mudar a estratégia de ensino para a gente poder segurar, né, esses alunos nos bancos das universidades. Então, eu acredito que, assim, o que ela veio modernizar o ensino? Ela veio botar metodologias ativas de forma obrigatória dentro da abordagem, né, disciplinar. Então, você vai passar o conteúdo técnico? Vai. Mas de uma forma mais dinâmica, vai ter que usar tecnologias educacionais. O formato de avaliação, ela sugere ser outros formatos. Sua prova, não precisa ser sua prova. Pode ser um artigo aprovado num congresso. Pode ser um trabalho de campo, né, que você vá visitar uma empresa, desenvolva alguma coisa na empresa, né, ou uma empresa modelo. Então, essa norma ela veio realmente para modernizar o ensino de contabilidade, né? Então, assim, os aspectos técnicos vão ser passados, sim, né, de uma forma mais dinâmica para atender, sim, a geração nova, que é uma geração de celular, que às vezes não é a geração de computador. Sim. A gente tem que entender que tem uma diferença, né? Tem. O celular para o computador. Então, assim, vamos desenvolver aplicativos. Então, vamos fazer um aplicativo aí para alguma coisa? Isso pode ser um trabalho de conclusão, né, de alguma disciplina que não seja uma prova, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. E isso também vai exigir dos professores se atualizarem. A gente está falando muito do contador, né? Se atualizar. E os professores? Eles vão dar conta, né? De introduzir... mudar tudo, né? A forma de ensino muda drasticamente, né? A gente tem que perceber aí qual vai ser a dificuldade desse professor, dessa professora, né? De poder usar essas ferramentas. Então, pode ser necessário fazer capacitação de professores também, né, sobre o uso de tecnologias educacionais, modernização de ensino, metodologias ativas, para ele poder pensar fora da caixa, um método avaliativo diferente, que não seja só no formato de prova. A gente tem que pensar, né, para os cursos EAD, que é desafiador, porque o EAD, no modelo que a gente tem hoje, o aluno faz de casa, ele pode usar IA para responder as questões, para fazer os trabalhos. Como a gente suplanta isso, dando oportunidade e dignidade, porque o EAD é um curso para aquelas pessoas que não têm acessibilidade para ir presencial. Então, é digno que sejam bons cursos, né? Sim. Mas... não podemos deixar o EAD se perder nisso aí, mas do jeito que ele está vindo hoje, com, né, os alunos não tendo essa consciência, usando o IA para fazer as respostas dos trabalhos, você pode até usar toda essa modernidade aqui, né, no ensino-aprendizagem, mas se ele usar IA e ele não estiver desenvolvendo, não vai adiantar nada. Então, a gente vai ter que repensar o EAD também, para que o aluno realmente aprenda, entre na dinâmica nova aí que está sendo proposta. Puxar ele para não se perder ali nesse meio de tantas informações e mudanças. Isso aí. Assim, e para finalizar, o que vocês acham que agora mais voltado para os estudantes mesmos, né? A gente já está tendo essas mudanças que vai facilitar a ida deles para o mercado de trabalho, mas além disso, do que é ensinado na faculdade, o que vocês podem deixar de conselho para essas pessoas que estão vindo agora, estão se formando, talvez uma mensagem motivacional? O que vocês podem dizer para os futuros colegas de profissão?
Eu vou começar, eu tenho uma mensagem assim, importante. Eu queria começar dizendo o seguinte, que a contabilidade é uma janela para o futuro. É uma janela para o futuro. E também acredito a contabilidade como um agente de transformação social. A profissão, você que é jovem, que ainda está no ensino fundamental, ainda pensando em que profissão você gostaria, o que você gostaria de ser no futuro, e eu vejo que a contabilidade tem um mercado de trabalho enorme para que você possa desenvolver sua carreira profissional em muitos segmentos. Então, você que é jovem, olha, no Rio de Janeiro nós temos 54 mil contadores. No Brasil, são 530 mil. Mas tem mercado para todo mundo. Então, aquele jovem que está ali, entendeu? Você pode vir para a contabilidade, e eu posso falar isso para você, eu tenho 60 anos, eu tenho 60 anos, dos quais 43 de contabilidade. E ainda tenho a felicidade, né, de estar no magistério, que é muito, muito interessante. Então, eu posso falar, Dani também, a Dani tem uma experiência gigantesca, então a gente pode falar que, do lado profissional, a minha vida e a vida da minha família se transformou assim de forma extraordinária. Extraordinária. De tal modo que os amigos, as famílias da gente se orgulham da gente. Eu acho isso, e isso eu devo à contabilidade. Então, essa transformação, ela é algo assim que motiva, que lhe transforma. E transforma a sua família. A sua família, em todos os sentidos, profissional, dignidade, respeito, colaboração, espírito de cooperação. Então, isso tudo faz com que a contabilidade seja efetivamente uma janela. Eu não diria, é mais do que uma janela, é um oceano de oportunidades. Então, você, jovem que vai ouvir esse podcast, você que já está na profissão, consolide cada vez mais a sua posição no mercado de trabalho. E você que é jovem, você pode vir para a contabilidade. A sua vida vai se transformar, independente da sua condição social, do seu perfil, de onde você mora, o que você faz. E digo, para você fazer e acreditar no que a gente faz. O bom contador, antes de tudo, ele tem que acreditar naquilo que ele faz. Mas eu ganho dinheiro com contabilidade? Eu tenho um conselho para você que está nos ouvindo. A gente não estuda para ganhar dinheiro. A gente estuda para se qualificar, desenvolver enquanto pessoa, sua conduta, dignidade. E o dinheiro é a consequência daquilo que a gente faz. Eu posso ser um empreendedor contábil, eu posso ser um empresário, eu posso ser um professor, perito, eu posso ser um perito, auditor. A contabilidade tem um ramo muito grande. Muito grande. E as pessoas não conhecem. Todo mundo. Exatamente. Todo mundo. Você pode ser um contador público. Contador público, isso aí. Você pode ser um contador de um banco. Você pode ser o contador de uma seguradora. E, obviamente, como eu sou auditor, que auditor é minha paixão maior no ramo da contabilidade, e o magistério também. Então, pode ser professor. Pode ser professor. Professora. Então, essa é a mensagem. E quando disser assim, olha, eu quero um contador, um ótimo contador, um profissional qualificado, competente. Agora nós vamos ver o valor que tem a nossa profissão. Eu vejo muito disso aí. E eu acredito nisso aí. Porque eu vivi isso. Então, eu falo com propriedade daquilo que transformou e daquilo que continua transformando sua família, porque eu acho que sua família é importante. Quando a gente vai nas formaturas, as famílias estão lá, você vê o orgulho das pessoas recebendo aquele diploma, aquela coisa toda. Então, seu pai, sua mãe, seu noivo, sua noiva, seu esposo, sua esposa, seu vizinho, seu amigo, sua amiga, aquelas pessoas admiram. Olha que coisa bonita. Né? Isso motiva. E assim você vai disseminando essa cultura motivacional para a contabilidade. Aí você olha assim, ele é um contador, ela é uma contadora. E se orgulhar desse papel, enquanto contador, enquanto contadora. Então, meu amigo, minha amiga, a contabilidade lhe espera. E acredite na profissão, que é uma profissão que a sociedade precisa do contador. E nós temos um papel importante. Às vezes as pessoas pensam de uma forma assim, meio enigmática da contabilidade. E a contabilidade é uma ciência social.
Ela não é uma ciência exata. Às vezes as pessoas pensam isso. Não é. Ela é uma ciência social, é uma ciência transformadora de um mundo de oportunidade para aqueles que pretendem ingressar na contabilidade. Essa era a mensagem final que eu tinha aqui para passar para quem está nos ouvindo nesse momento. E que daqui a alguns anos, décadas futuras, alguém diga, eles tinham razão. Isso aí. Eles tinham razão. Então, um abraço de coração para todos que estão nos ouvindo. Passa a palavra aqui para a Dani. Depois disso, né? O que eu vou falar, né? Não, então, eu acho importante a gente abrir esse leque de possibilidades que a contabilidade nos proporciona como profissional, né? Então, eu acho que isso não fica muito claro na cabeça do estudante. Então, auditoria, consultoria, perícia contábil, contabilidade pública, magistério, professor, você tem cientistas contábeis, né? Estudiosos aí de contabilidade que ajudam com o seu conhecimento aí nas academias, né? Ajudam a sociedade com o seu conhecimento. Enfim, gente, tem um leque de opções. Mas o que eu acho que vale mais a pena, né? Assim, isso tudo é a gente estar por inteiro naquilo que a gente quer fazer. Então, hoje, a gente vive um mundo com muitas distrações, né? A rede social, ela ocupa muito o nosso tempo e a gente não consegue entender absorver o que dali, a gente não consegue. Né? Você fala assim, vou dar uma checada aqui no WhatsApp, passa 1 hora, piscou, está ali. Então, a gente tomar cuidado com essas distrações. Se você está no momento de estudo, de trabalho, dedique-se por inteiro, esteja pleno ali. Porque dali você vai conseguir extrair o seu melhor. Eu acho que é disso que a gente está precisando hoje, de terem profissionais, estudantes, dedicando-se por inteiro àquilo, querendo estar ali, querendo contribuir com seu conhecimento para aquele negócio, para aquela empresa pública, para aquela empresa privada, dando uma aula, né? O momento da distração vai existir. Separa ele na tua agenda. É o momento para eu relaxar aqui, vou dar uma olhadinha na rede, almoçar. A gente tem que fazer exercício físico, não é isso? Tem tempo para tudo. Então, que a gente possa se dedicar por inteiro e sempre querer extrair esse melhor. Acho que esse é o meu recado. E a contabilidade é uma área que me fez muito feliz, né? Um colega também. Sou educadora financeira, então eu sou contadora, me especializei em educação financeira. Também é um nicho de negócio que o contador que desejar se especializar também pode abraçar. Enfim, gente, assessoria financeira, tirando as certificações devidas. A gente tem muita coisa que o contador ele vai tirar de letra. Então, a gente tem nas nossas mãos, não tem que ter medo que a contabilidade vai acabar, que IA vai substituir. Não substitui. A IA, ela repete padrões. Então, serviços rotineiros vão ser substituídos. Mas aqui, nosso poder crítico, né? Nosso poder de síntese, de fazer um bom relatório, de fazer uma análise de uma situação, de ajudar o outro a tomar decisão, isso ninguém vai substituir. É isso. Olha, muito obrigada. Quero muito agradecer a presença de vocês, Araújo, Daniele. Foi um prazer receber vocês aqui. Fale um pouquinho aqui para o nosso público onde eles podem encontrar vocês. Muito bem. Você vai me encontrar Conselho Regional de Contabilidade. Ali é a casa do contador. Eu tenho Instagram, mestre em contabilidade, mas você me encontra no Conselho Regional de Contabilidade aqui do Rio de Janeiro. Por que eu falo no conselho? Porque lá é a casa do contador. Você que é contador hoje, você que vai se formar. Então, o conselho é a nossa representação maior enquanto classe contábil e profissional. Então, você pode ir lá, o conselho, ele é acolhedor. Nós temos uma política muito interessante do Conselho de Contabilidade, que você tem espaço, você tem acesso ao conselho. Você pode ter dúvidas, o conselho está à sua disposição. E nós procuramos aliar a experiência com a inovação. A gente olha para o futuro inovador, sem esquecer a experiência vivida, porque essa experiência vivida, ela nos aponta caminhos para o futuro.
Então essa é a mensagem final. Estamos lá de portas abertas no Conselho Regional de Contabilidade. Vai até lá que você vai nos encontrar. Dani, quer passar para o pessoal onde eles podem te encontrar, uma rede social? Então, vamos lá, né? Eu sou uma entusiasta aí da educação financeira, então criei um canal que é o Faça o Seu Dinheiro Sobrar, @faca o seu dinheiro sobrar, porque não tem C cedilha, né? Então lá eu falo sobre mentalidade financeira, organização financeira, planejamento, investimentos, né? Então, me especializei para isso. E, fora isso, estou aqui na comissão do CRC Voluntário. Se você tem curiosidade de saber o que faz o CRC Voluntário, também entre em contato para a gente falar um pouquinho sobre isso. De repente, você, estudante, profissional, também pode se juntar a nós e fazer várias ações de voluntariado, distribuindo conhecimento, né, para quem precisa. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, sigam também a Alterdata nas nossas redes sociais. Todos os nossos arrobas estarão aqui na descrição desse episódio. E muito obrigada e até a próxima.